Bom dia, estamos aqui para mais uma live, agora 7h30 da manhã, para falar sobre saúde, sobre como melhorar a qualidade de vida. Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar aí sobre o que vocês quiserem falar. Ontem eu abri uma caixinha de perguntas também, a gente pode usar algumas dessas perguntas caso não tenha nenhuma dúvida de vocês. Espero que vocês estejam bem. Vamos entrando. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, dona Valéria. Tudo bem com você? Firme. E os netinhos, dona Valéria, estão bem? Dona Aline tá firme? Rosa, bom dia, doutor Cláudio. Bom dia, dona Rosa. Tudo bem com a senhora? Vou começar mais uma live, né? Vamos ver aqui, aproveitar alguma pergunta aqui enquanto o pessoal vai entrando pra gente poder falar. Ó, pergunta boa. Baixar o ácido úrico, quais suplementos ou dieta? Obrigada. O ácido úrico é uma substância que é produzida a partir do metabolismo das purinas que a gente fala. Então, geralmente está associado ao metabolismo proteico. Até ano passado eu fiz um post que falava sobre a questão da gota. Ela era chamada de a doença dos reis. Então, ela tem muita relação com a alimentação. Pessoa que tem uma alimentação mais volumosa, pessoa que come bastante, ela tem uma tendência de ter um aumento do ácido úrico. E esse ácido úrico vai acabar causando aí um prejuízo, levando um quadro de artrite gotosa. Mas também o ácido úrico ele pode causar outros tipos de problema. Está associado ao aumento do risco cardiovascular, está associado a diabetes. O ácido úrico também está associado a uma perda de função renal no longo prazo. Você mantém, por exemplo, o ácido úrico acima de 6, no longo prazo você tem uma tendência a fazer uma insuficiência renal crônica por conta desse ácido úrico aumentado. O ácido úrico ele tem muito a ver com o metabolismo da proteína, mas hoje em dia já se sabe também que tem relação com o consumo de bebidas açucaradas, consumo de carboidrato simples em excesso, consumo de excesso de frutose. Então todas essas substâncias, quando você consome uma quantidade maior na alimentação, vão levar a um aumento do ácido úrico. Também tem associação com o consumo de bebida alcoólica, principalmente a cerveja e os destilados. O vinho é até um fator protetor para quem tem um ácido úrico alto. Além disso, o ácido úrico ele pode levar, como eu falei, a uma artrite que é bem conhecida, chama de artrite gotosa. Essa artrite gotosa ela leva uma deformidade nas articulações e, além disso, ela causa também os que a gente chama de tofos gotosos. São uma alteração do tecido conjuntivo que a pessoa ela tem como se fossem umas bolas, geralmente na região do cotovelo, pode ter no joelho também. Essas bolas elas têm, parece que um tecido emborrachado, mas é ali a alteração causada por esse excesso de ácido úrico. Então, é uma condição que você precisa controlar a alimentação para que você não tenha problemas. Certo? Dona Valéria, graças a Deus, netinhos estão bem. Fico feliz de saber. Dona Luciana, vamos mudar de assunto. Pergunta: vitaminas, coenzima Q10 200mg, zinco quelado 30mg, vitamina K2 MK7 100mg, que provavelmente é microgramas, né? Metilcobalamina, magnésio quelado, pode ser tomado sempre ininterruptamente. Sim, essa suplementação pode ser tomada ininterruptamente, porém, você sempre tem que ver como que está o ajuste dessas, principalmente da dose do zinco. E
também se a quantidade que você está tomando de metilcobalamina está adequada ou não para o seu organismo. Isso a gente consegue ver através de exames. Qual que é a questão de você, por exemplo, suplementar uma quantidade de 30 miligramas de zinco? Pode ser que, dependendo da sua capacidade de absorver zinco, você tenha um excesso de absorção de zinco e você ter esse aumento do zinco no organismo. Qual que é o grande problema? O zinco ele compete pela absorção do cobre. E aí, quando você suplementa o zinco e não avalia como que está o cobre, você pode ter aí evoluir com uma deficiência de cobre. O cobre é um metal que ele tem que estar em um equilíbrio muito adequado para que você não tenha problemas, porque tanto a falta do cobre quanto o excesso de cobre vão causar muito prejuízo, porque ele é um cofator para centenas de enzimas do nosso corpo, assim como o magnésio, também é, assim como o zinco também é. Então essas substâncias elas têm que estar bem equilibradas. Então o zinco ele tem que ser sempre avaliado em conjunto com o cobre. Além disso, tem que avaliar se a quantidade de vitamina B12 está adequada ou não para o seu organismo, tá? Então é uma questão importante. Pensando até em fazer um vídeo sobre zinco e cobre no canal do YouTube. Aliás, quero convidar vocês para entrarem lá no YouTube e darem sugestões de vídeo para a gente poder fazer sobre algum assunto que vocês queiram lá, tá bom? Mas essas suplementações elas podem ser tomadas de forma contínua, só que precisam ser ajustadas aí ao longo do tempo. Luciano, o que o doutor acha da injeção Mounjaro? Então, é a versão mais atualizada aí do Ozempic, né? É um tipo de análogo de GLP-1. O análogo de GLP-1 ele tem uma função específica, ele melhora a secreção de insulina e ele aumenta o tempo de esvaziamento gástrico, que dá uma sensação de saciedade. É um tipo de medicação que tem sido cada vez mais usada, só que as pessoas elas não têm entendido que essa medicação ela é só um auxílio. Eu sempre falo que, por exemplo, essas medicações como o Ozempic, como o Mounjaro, elas são medicações que não vão te ensinar a se alimentar melhor. Elas só vão ali ter um efeito de melhorar o metabolismo enquanto você estiver usando essa medicação. E além disso, vão tirar a fome. Então, é um auxílio para que você consiga introduzir uma boa alimentação e fazer atividade física regular. Porque em todos os programas em que esse tipo de medicação foi utilizada, existia um programa que a pessoa era obrigada a fazer, de dieta, de atividade física. E aí, essa medicação ela não faz milagre sozinha, não é que eles deram a medicação, a pessoa tomou e foi emagrecendo. Mas justamente nesses estudos, as pessoas elas foram estimuladas a modificar a alimentação e também a fazer atividade física. E não foi estimulado a ser utilizado como muitas pessoas fazem, de fazer um jejum prolongado com esse tipo de medicação e nada desse estilo. O pessoal tem feito muita loucura com esse tipo de medicação. Isso pode causar um prejuízo enorme no longo prazo. Mas o grande problema que eu vejo nesse tipo de medicação, além dos efeitos colaterais que são bem comuns, é que no longo prazo ela não resolve o problema. Inclusive tem vários estudos que já foram publicados sobre o uso desse tipo de medicação, em que as pessoas tiveram reganho de peso tempos depois. Porque geralmente o que acontece? Esse tipo de medicação, igual o Ozempic, o Wegovy, outras marcas que já foram colocadas no mercado. Eles vão lá, fazem uma publicação, tem um efeito fantástico no período que a pessoa está tomando a medicação. Geralmente é uma injeção subcutânea. Mas tem algumas versões que eles têm feito até via oral dessas medicações.
E aí, durante 1 ano e meio que a pessoa está tomando a injeção, ela tá bem, ela consegue perder peso, consegue perder ali 15, até quase 20% do peso corporal. Só que, e aí eles vão lá e publicam na melhor revista de medicina do mundo. Aí esse estudo, geralmente ele continua depois que termina, e eles continuam acompanhando essas pessoas. Aí quando sai o resultado do estudo do acompanhamento, em que eles veem que a pessoa reganhou peso, aí eles publicam as consequências desse estudo numa revista aí que praticamente ninguém vê. Então eles dão muita mídia para o que sai de resultado bom sobre a medicação, mas eles dão pouquíssima mídia para os resultados limitados que acontecem em relação à medicação, aos efeitos colaterais. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vê, principalmente aí, propaganda de várias pessoas ligadas aí à indústria farmacêutica sobre essas medicações, porque eles vão vender como a 8ª maravilha do mundo, mas nem sempre é dessa forma que acontece. Dona Eliane Meide, suplementos para epilepsia. Então, tem muitos suplementos aí que podem ser usados para epilepsia, né? Alguns que têm efeito antiepilético, que são bem utilizados, é, por exemplo, a vitamina D e o magnésio. Então, eles ajudam bastante a controlar as crises de epilepsia. Mas o que o pessoal mais tem estudado, inclusive, ele tem sido usado como uma forma de tratar a epilepsia de difícil controle, é o canabidiol. Então, o canabidiol, que é a substância retirada da cannabis, do óleo da cannabis sativa, que é a maconha, ele é utilizado aí como uma terapêutica para principalmente crises convulsivas de difícil controle. Certo? Dona Leila, bom dia. Bom dia, Dona Leila. Bom dia, Dona Sidneia. Bom dia, Dona Fátima. Espero que vocês estejam bem. Bom dia, Dona Lúcia Matias. Leila, suplementos para limpeza do fígado, qual sugestão? Tem um suplemento que é bem interessante para o fígado, que ajuda a regenerar o fígado, que é o ácido alfa-lipoico. Então é um suplemento, um baita suplemento aí que é interessante para o fígado. Um outro suplemento que eu gosto bastante para o fígado também, que ele ajuda a eliminar muita toxina e ajuda a fazer principalmente limpeza de metais pesados, Leila, é o sulforafano. Não sei se você já ouviu falar dele, já fiz até uma live no canal do YouTube sobre o sulforafano. O sulforafano é um derivado do brócolis e ele estimula a fase 2 da detoxificação hepática, então da limpeza que acontece no fígado. Então várias substâncias, elas precisam ser conjugadas, elas precisam ser ligadas às substâncias que vão facilitar a sua eliminação do organismo. Isso acontece estimulado pelo sulforafano lá no fígado. Estimula essa segunda fase aí do processo de eliminação de toxinas. Então também é uma substância bem interessante, principalmente para o fígado. Outra substância que tem sido estudada para o fígado é o túdica, que é o ácido tauro-úrico desoxicólico, que é uma substância que é usada também para pacientes com esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença neurodegenerativa bem grave, o pessoal chama de ELA. E essa medicação tem sido muito estudada aí nos últimos anos para poder ajudar a barrar a evolução dessa doença que é tão grave, que compromete muito a qualidade de vida de quem tem. Só quem conhece ou quem tem alguém na família que teve ela sabe do que eu tô falando. A pessoa ela começa a deteriorar muito rápido e é desesperador, porque a pessoa, ela, na maioria das vezes, ela se mantém consciente e o corpo dela vai, entre aspas, se desligando, vai perdendo toda a musculatura, vai perdendo a capacidade de movimentar, perdendo a capacidade de respirar. E isso aí acaba causando um prejuízo muito grande. Bom dia, Dona Paulinha Dantas. Espero que você esteja bem. Dona Leila. Se voltar a suplementar, volta a caminhar ou dobra a dose que ele estava tomando do polivitamínico? Não entendi, Leila. Qual que é a sua pergunta?
Se voltar a suplementar, volta a caminhar ou dobra a dose que ele estava tomando polivitamínico. Ana Lugóis. Doutor, fala sobre GOTS. Será que é gota que você queria falar? Acabei de falar sobre gota, dona Ana, no começo dessa live. Depois você pode reassistir. Está relacionado ao metabolismo do ácido úrico. Luciana Mendonça, suplemento para idoso 85 anos com Parkinson. Tem vários suplementos, Luciana, que são importantes na doença de Parkinson, a doença do estilo de vida. Processo inflamatório crônico, principalmente a neuroinflamação, é a base para a doença de Parkinson, assim como a base para a maioria das doenças que são neurológicas ou psiquiátricas. E no caso da doença neurodegenerativa, você tem que reduzir o ambiente inflamatório no cérebro. Então imagina que os neurônios é como se fossem ali os peixinhos que estão dentro do aquário. Esse ambiente do cérebro, ele é como se fosse a água do aquário. Se essa água do aquário está suja, o que vai acontecer com os peixes é que eles vão adoecer, vão morrer. E no caso da doença de Parkinson, é exatamente isso que acontece. Quando você tem um processo inflamatório aumentado, você começa a ter acúmulo de proteínas que o corpo não consegue eliminar nos neurônios. E aí é como se fosse um lixo que vai se juntando dentro do neurônio, até que chega um certo ponto que o neurônio não dá mais conta, e o que vai acontecer é que esse neurônio vai acabar morrendo. Então, basicamente, é isso que acontece nessas doenças neurodegenerativas. Existe um problema sério que está acontecendo ali no metabolismo que está levando à morte dos neurônios. Então, para a gente conseguir corrigir no caso da doença de Parkinson, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa tratar esse processo de neuroinflamação. Esse processo de neuroinflamação na doença de Parkinson está muito associado à questão emocional. A gente fala que a doença de Parkinson é a doença do medo. Geralmente a pessoa que sofre por antecipação, uma pessoa mais preocupada, mais medrosa. Então, no caso, a pessoa precisa tratar também a questão emocional. Porque, basicamente, a pessoa com doença de Parkinson, ela começa a ter medo de tudo que pode acontecer. Inclusive, ela tem a tendência a ficar cada vez mais fechada no mundo dela. Não quer mais sair de casa, começa a se movimentar cada vez menos. Isso é péssimo, porque o músculo, ele é um órgão do nosso corpo que produz hormônios que são importantes para manter o bom funcionamento do cérebro. Tem indução de substâncias neuroprotetoras quando você se movimenta. Então, o paciente com Parkinson que se movimenta cada vez menos vai acabar tendo muito prejuízo no longo prazo. Então, não é só um suplemento mágico que vai resolver o problema, mas é mudar a questão da suplementação associada ao estilo de vida. Então, a pessoa tem que se alimentar melhor, tem que dormir melhor, tem que se exercitar. O paciente com Parkinson não pode ficar parado. Então, tudo isso tem que ser feito de uma forma conjunta para que você consiga ter um bom resultado no tratamento dessa doença, que é também uma doença neurodegenerativa. Tá? Bom dia, Margot Hilário. Espero que você esteja bem. Margot Hilário, vinagre orgânico de maçã ajuda no fígado também? Então, muitas pessoas falam desse efeito do vinagre de maçã no fígado, mas eu nunca estudei aprofundadamente para ver se realmente tem estudo mostrando esse tipo de benefício. Mas posso pesquisar sobre esse assunto, vou anotar aqui. Vinagre de maçã e fígado. Catiuxa Doces, doutor, tem como tratar a ansiedade generalizada com suplemento? Tem como melhorar bastante a ansiedade com suplemento, mas também tem que tratar da questão emocional com algum tipo de terapia, algum tipo de técnica para poder controlar aquilo que aparece na nossa mente. Aprender a esvaziar a cabeça. Yoga, meditação, tem que procurar alguma técnica que te ajude também a controlar aqui, ó, parte do estado mental. Exercício respiratório ajuda bastante.
Mas tem vários suplementos que ajudam sim a tratar a ansiedade, porque você consegue, através de uma boa suplementação, regular a produção, por exemplo, de serotonina, que ajuda nesse processo de acalmar, de deixar você com uma sensação mais confortável para você ficar, e isso ajuda no tratamento da ansiedade. Ômega 3 tem sido muito estudado para tratar a ansiedade, magnésio, vitamina D. Várias vitaminas do complexo B também ajudam nesse processo, porque estimula a produção de serotonina. 5-HTP, que é um precursor da serotonina, você também pode suplementar e também pode ajudar nesse processo de tratar a ansiedade. Ajuda também a melhorar a qualidade do sono, o 5-HTP. Então tem vários fatores aí que a gente consegue melhorar com a suplementação. Mas é aquela história, não é fórmula mágica. A suplementação, ela vai ajudar, mas não vai resolver o problema. O problema está na mentalidade, a forma como a pessoa está encarando o que acontece com ela. Isso tem que mudar também. Ana Lugóis, obrigado, doutor. Cheguei agora na live, mas depois reassiste que eu falei um pouquinho sobre o assunto. Leila, meu pai suspendeu toda a vitamina D3 suplementos porque o geriatra disse que ia tirar ele do programa, como fez com a minha mãe, por causa do índice alto de vitamina D3 em fevereiro. Hoje ficou internado 20 dias. É uma pena, dona Leila. Infelizmente tem geriatras, tem médicos que vivem nessa base de querer ameaçar o paciente. Se você não falar o que eu tô recomendando, você vai ser tirado de algum programa. Isso aí, nessa base da chantagem, da extorsão, não é a forma que eu acho que é adequado. Eu acho que seu pai precisa de fazer uma reavaliação e precisa de decidir o que ele quer da vida dele, né, Leila? Tem que viver com ele o que ele precisa fazer. Mas espero que ele melhore aí, que ele fique bem da internação. Tem que reavaliar o caso dele. Dona Genir, bom dia. Minha irmã está com formigamento no pé tornozelo. O que seria, na sua opinião? Não sei, dona Genir, como é que eu vou saber? Tem dezenas de causas diferentes para você ter um formigamento no pé, no tornozelo. Tem que ver quanto tempo existe esse formigamento, se tem algum sinal inflamatório ou não. Às vezes quando, por exemplo, o tornozelo tá muito inflamado, você pode ter um formigamento por conta do inchaço. Às vezes comprime o nervo que tem ali no tornozelo, que vai causar formigamento. Às vezes ela está desenvolvendo algum tipo de neuropatia. Essa neuropatia pode causar também formigamento. Então o terreno de possibilidades é gigantesco. O ideal é tirar uma boa história e ver o que pode estar causando, fazer uma investigação para tentar tratar a causa do problema. Sempre quando você trata a causa do problema, a chance de dar certo é muito maior. Leila, se voltar a tomar o polivitamínica D3 dose de ataque, se recupera ou posso dobrar a dose de polivitamínico que eu estava tomando? Então tem que ver o que tem nesse polivitamínico, né? Mas geralmente o fato de você dobrar a dose, por exemplo, em vez de dar... A dose lá tá recomendada, tá 2 por dia, passa a dar 4, não necessariamente vai resolver o problema. Muitas das substâncias que a gente coloca, por exemplo, no polivitamínico manipulado, elas têm um limite de absorção. Por isso que a dose precisa ser fracionada ao longo do tempo. E às vezes tem alguma substância ali que ela já está próxima do limite, que você não pode dar uma dose maior, senão você pode ter uma intoxicação. Por exemplo, se você coloca vitamina A e dá uma dose maior de vitamina A, com o tempo a pessoa vai acumulando essa vitamina A e pode ter uma intoxicação. A pessoa pode ficar com dor de cabeça, pode dar até hipertensão intracraniana. Então a gente tem que cuidar para que essa vitamina A não esteja numa quantidade maior do que deveria. Isso pode acontecer também com outras substâncias. O ideal é voltar com a suplementação, conversar com o médico que acompanha. Em relação à vitamina D, aí tem que fazer uma dose de reposição rápida, depois ajustar a dose e ver o que ele
define de como que ele quer se tratar. Às vezes você não vai conseguir manter os 2 tratamentos ao mesmo tempo. Tem muito paciente que não consegue manter os 2 tratamentos ao mesmo tempo por imposição do outro médico que acompanha. E aí tá tudo bem também, mas a pessoa tem que decidir o que ela quer fazer, por o que tá fazendo ela se sentir melhor. Se é o tratamento X, o tratamento Y, se é os 2 tratamentos. Então isso tem que definir. Dona Margot, obrigado. Estamos aí, pessoal. Pessoal, já deu aqui meu tempo, não vou poder continuar com mais perguntas. Amanhã a gente volta aqui às 7h30 da manhã para mais uma live. Aí você vai ter que fazer um tratamento dentário aqui de um paciente, então eu vou ter que ficar com o Lucas. Espero que vocês fiquem bem. Grande abraço e até amanhã às 7h30 da manhã para mais uma live.